dia. Bom dia, meus amigos do bairro Dom Pedro, do Japim. Bom dia, meus amigos do portal Alô Dom Pedro, do nosso podcast, do Conselho Cidadão. Bom dia a todos os nossos amigos de onde esse áudio, esse vídeo vai transitar, né? Hoje é domingo, dia 17 de dezembro de 2023, chegando o Natal, chegando o final do ano. E as festas de final do ano chegando, né? E a gente esperando que as famílias possam estar em paz, né, para passar o Natal um ano novo. Eu quero fazer uma reflexão hoje justamente sobre família. Família é o bem maior que Deus nos deu, né? Desde quando conhecemos uma moça, namoramos, noivamos, fazemos festas, noivado, casamos, temos os nossos primeiros filhos, fazemos toda aquela festa toda, de batizado, e criamos os filhos. Na realidade, criamos a nossa família. E a gente espera em Deus que a gente possa, durante todo o percurso da vida da gente, ter essa pessoa na companhia da gente. Mas a vida às vezes nos prega algumas surpresas e que somos nós para questionarmos os desígnios de Deus. A única coisa que eu posso falar para os meus amigos, desculpa gostar à vontade, assim, hoje é domingo, está um dia chuvoso, né? A única coisa que eu posso falar assim, para os meus amigos que tiveram que desfazer suas famílias e tentar viver e, ao mesmo tempo, tentar construir uma nova família, dizer para vocês que não é uma fase muito boa da vida de ninguém, de qualquer cidadão. Até porque você tem, às vezes, uma série de entraves que a gente não espera que aconteça. Eu, por exemplo, posso afirmar para todos vocês, e para quem me conhece, que durante o tempo todo que vivi com minha esposa, sempre procurei viver em paz, mas em compensação, em relação a uma determinada pessoa, que não vou citar nome aqui, porque estou sob medida de proteção, né? Nunca, desde os 13 anos de idade, nunca me respeitou, nunca me tratou como pai, nunca me teve o carinho, na realidade, como pai, nunca sequer se preocupou comigo. Isso não é de hoje, não. Isso vem de muito tempo. E, bom, retornando para aquilo que eu falei no início, né? Nós não esperamos, de nenhuma forma, que quando nós chegássemos a essa idade de vovozinho, e eu quero aqui pedir permissão a todos os meus amigos do Conselho de Cidadão, ou dos grupos que a gente tem, que o assunto que eu estou utilizando não é um assunto específico do cidadão Osmir de Nazaré Oliveira Guzmão, mas sim de todos aqueles idosos que, como eu, passam por essa situação. Esse é um assunto que nós vamos debater muito em 2024. A violência contra a pessoa idosa. Isso tem que mudar. Feliz é aquele idoso que chega com sua família, na minha idade, né, com seus filhos. Me lembro ainda na época do meu pai, desde meu pai se Moncora, que dia domingo era um dia de festa. Era um dia que a minha irmã mais velha, os maridos faziam uma maionese maravilhosa e nós íamos comer um frango feito por ela maravilhosamente bem junto com minha mãe. Minha mãezinha que está aqui do lado. Outro dia, minha irmã mais velha me disse: Oxi, deixa minha mãe em paz. Eis que deixe minha mãe em paz. A lembrança que eu tenho dos meus pais são lembranças sempre muito boas. Eu tenho vídeos, eu tenho cartas escritas pela minha mãe, eu tenho a certidão de casamento do meu pai com minha mãe, eu tenho uma história muito
não havia dos bons, mas ele devo estar com 20% ainda, porque é uma história muito grande, muito bonita. Quem dera aquele filho que se tivesse, quando chegasse a minha idade, ou até mais adiante, lembrasse do seu ente querido. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa, neste bate-papo de um domingo chuvoso, que outro dia eu assisti uma cena no cemitério e fiquei assim, meu Deus do céu, eu não sabia se acreditava ou não acreditava. Primeiro que eu andando praticamente ali, o carro quase todo, e olhando a sepultura, vendo a quantidade de jovens mortos, a maioria, quem sabe, mortos pelo alcoolismo, pela violência em família, e não sabia onde era a sepultura dos meus dois irmãos, do Osmar e do Omar. E me deparei com a sepultura do meu irmão lá, rezei, orei. Não tive a oportunidade de ir no sepultamento deles, tentando me preservar da minha integridade física, minha integridade mental, e preservar de todas as formas. Mas o que me chamou a atenção, e é este o caso que me traz hoje aqui para fazer essa reflexão de domingo, foi que eu vi uma senhora e um senhorzinho numa determinada sepultura preparando uma festa. Uma festa, sim, cheia de flores. A mãe não parava de ajeitar a sepultura, e o pai lá estava do lado, rezando, orando, sorrindo, e ajeitava uma cadeira para cá, só os dois, uma cadeira para lá, um monte de presentinho. E aquilo me chamou muita atenção. Era mais ou menos uns 3 dias antes do dia do final, e me chamou muita atenção. E quando aquela senhora deu chance, eu passei pelo lado e vi que a filha dela tinha falecido ainda quando criança. E aquele casal estava ali, sabe fazendo o quê? Festejando os 15 anos que a filha dela fazia naquele dia. Depois de muitos. Eu estou falando de pai e mãe, que estava lá festejando os 15 anos da filha, porque naquele dia ela iria comemorar a data de 15 anos. Não quis entrar em detalhes para não ficar muito emotivo, né? Mas achei assim hiper interessante. Me responde aí. Quanto tempo você não vai na sepultura do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de um amigo? Vai ser uma lembrança. É como se a nossa passagem aqui pela Terra, fosse assim, ó. Morreu, acabou. O que sobrou que tu deixou para mim, eu vou ficar, vou gastar e vou estourar. E é essa questão que eu estou trazendo. Eu ainda estou com 68 anos de idade e não tenho mais bens. Simples assim. Uma pessoa que começou a trabalhar com 9 anos de idade, botando uma canela na cabeça, lá na Feira da Glória, apoiando azeitona preta e manga, indo vender lá na feira, lá no Mercado da Glória, embora não tivesse tanta necessidade, porque meu pai era um alto
comerciante do Rio Madeira, mas nunca nos deu dinheiro, só nos deu ensinamento. Meu pai não deixou diretamente para nós, até porque não consta no inventário que estão fazendo da minha mãe, esse senhor aqui, se der para ver aí, não deixou nada por escrito a ninguém, mas entregou a mim 2 títulos de terra, chamado um Itajubá e outro Santa Júlia. E misteriosamente, até hoje, esses documentos não aparecem no inventário da minha mãe e do meu pai. Ô Gil, tu tá querendo o seringal Santa Júlia e Itajubá? Não. Eu estou querendo a dignidade do meu pai. Que muitos só lembram do seu Guzmão de coisas que não foram boas. Meu pai, como eu, também não terminou com essa primeira família. Meu pai constituiu uma outra família em que eu praticamente fui buscá-los lá no interior, no seringal chamado Santa Júlia. E que isso aqui é uma raridade. São meus irmãos que hoje, se meu pai estivesse vivo, estaria orgulhoso de todos eles. Porque aqui todos eles se criaram. Ontem, se não me engano, a dona Irene fez 75 anos de idade, quero parabenizar meus irmãos pelo cuidado que tiveram com a sua mãe. E dizer que a vida não termina somente com o fechar dos olhos, não. A vida ela tem um duplo sentido, no sentido daqueles que amam verdadeiramente aqueles que nos criou. Vocês sabem, para quem for ouvir este vídeo, não deve conhecer a minha história, mas eu fui um jovem empreendedor que desde os 19, 20 anos de idade, tive tudo que um jovem poderia ter naquele momento. Em termos de bens, tive praticamente tudo. Em termos de aproveitar a vida, meu irmãozinho João Frota já não está mais aqui, para confirmar. Walter, que foi meu companheiro, meu ex-cunhado também não está mais aqui, para confirmar. Mas eu vivi de uma forma intensa a minha juventude. E tinha tudo o que eu queria. Quando eu casei, eu me tornei o tio querido de todos os meus sobrinhos. Por quê? Porque o tio Osni tinha barco, tinha lancha, tinha jet ski, tinha jet boat, banana boat, casa de campo, final de semana com picanha, com tambaqui, era o titio Osni do coração. Tá? Hoje o titio Osni, com 68 anos de idade, está dizendo assim: não estou arrependido em nenhum momento de tudo que eu fiz na minha vida, mas que Deus há de trilhar meu caminho, né, para que eu possa, ainda, o resto de vida que eu possa vir a ter com honestidade, sempre andar de uma forma de cabeça para cima. Eu sempre digo, e sempre dou exemplo, quando eu tenho uma
vamos no centro da cidade, a gente, por onde vai passando, as pessoas vão comprometer. Olha o despachante hoje, olha o comerciante hoje. Eu sempre fui uma pessoa e por onde passei, só deixei amizade. Então, não é pelo fato de eu me tornar uma pessoa hoje, aos 68 anos de idade, que as pessoas vão achar que eu estou louco da cabeça, que eu perdi a consciência dos meus direitos. Ao contrário, agora mais do que nunca, eu estou buscando as leis do Estatuto do Idoso para que não só eu, para que outros idosos igual a mim não passem tanto que eu estou passando. Eu falei para a delegada, lá da delegacia do idoso, doutor, eu quero ser o primeiro exemplo de 2024, para que atrás de mim venham inúmeros outros idosos aqui reclamar os seus direitos. Porque eu sei de idosos que apanham na cara, que têm os seus cartões tomados, que têm suas rendas usurpadas, que têm seu patrimônio invadidos como seus, né? E ele estando vivo. A justiça há de prevalecer. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu nunca enganei, nunca trapaceei, nunca roubei, nunca sequer toquei num fio de cabelo de uma mulher, a não ser para fazer caminho. Certo? Então quem procurou alguma medida protetiva contra mim, se cuide, porque vai responder. Porque declarações falsas é crime. E seja quem for, vai pagar pelo crime que cometeu. Porque vai ter que provar. E até autoriza quem quiser que seja, que busque na minha vida, vai encontrar lá a dívida de IPVA, de IPTU. IPVA não, porque eu mais caro. De IPTU, porque tem uns bens que são quase todos no meu nome, e normalmente sempre o inquilino atrasa, eu fico cobrando, mas está lá na cobrança, né? Tenho que pagar. Outra coisa eu não vou encontrar. Quero avisar essa pessoa que eu, quando fui síndico do antigo Hotel Amazonas, quando eu me adjudicava, naquela época a briga era muito grande. E eu lembro que o condomínio, quando eu peguei o condomínio, que já vinha de uma outra administração, tinha mais ou menos em torno de uns 200 e poucos processos na justiça. E eu falei naquela época com o nosso advogado lá do condomínio, o doutor Alfredo, disse, doutor, vamos responder a todos e vamos em busca de solução de todos eles. Sai lá do condomínio sem deixar um processo. Não perdi nenhum. Não porque eu seja um bonzão, não. É porque eu fui atrás de todas as causas que originaram aquele processo. E era processo onde tinha condomínio que tinha condomínio atrasado, que tinha condomínio que reclamava que recebeu do antigo Hotel Amazonas uma sala que dizia ter 50 metros, tinha 49,89%. Eram coisas absurdas. Né? Então, a reflexão fica para esse domingo de chuva, né? Que nós idosos vamos sim ter que ser sempre lembrados. Quem tem do lado da sua mesinha de trabalho a foto da minha mãe não sabe a história que eu tive com a minha mãe. Vou dizer para minha irmã mais velha, mano, esquecer a minha mãe, esquecer o meu pai, jamais. Eu tenho não só lembranças, eu tenho coisas que vocês não sabem. Que a mim foram confiadas. E apesar que eu era o filho mais novo dos homens, que a mim foram confiadas. Desejar a todos aqueles filhos que hoje eu tenho na sua família, um idoso, né? Vá lá agora. Dá um abraço para ele. Faça isso por mim. Dê um beijo.
pai, do seu avô. Diga que o ama. Diga que você tem um carinho especial por ele. Essas simples palavras, simples gestos, vai curá-lo de muitas doenças que muitas das vezes o idoso tem, porque não tem esse carinho em casa. Não o trate como ele sendo uma coisa, um resto, um ser inservido dentro de casa. É a joia, é a pérola mais preciosa que você tem na sua casa, é seu idoso. Trate-o bem até que Deus um dia o leve. Mas vá agora, faça esse gesto. Diga, pai, avô, meu tio, se você tem um tio idoso, eu lhe amo. Você é uma joia. Você é uma pérola. Seja ele o que for. O que ele tiver sido para trás. Todos nós, diante de Deus, somos iguais. Tudo que estão tramando contra mim, Deus já me deu a garantia de que eu não sofrerei nada. Ao contrário, vai me fortificar para 2024 e em busca de todas as soluções para os idosos que sofrem. E tem muita coisa que vem por aí. Muita novidade. Quero desejar. Hoje eu estou vestido na roupa do Japim. Hoje estou de Japim. Né? Então, a todos os meus amigos do Japim, aí, o bairro do Pedro, meu bairro queridíssimo, bairro do Coração, a todos os meus amigos, por onde este vídeo for rodar, inclusive pode rodar até judicialmente, a pessoa que vai ter acesso a esse vídeo pode rodar judicialmente. E todas as palavras que eu falei aqui, eu afirmo aqui em qualquer fórum. E eu sempre fui um cidadão de bem. Quem me conhece sabe disso. Sempre pratiquei o bem. O que muita gente não faz hoje. Mas Deus me garantiu que a justiça dele pode até tardar um pouquinho, mas ela virá. Tá? Então em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Pai, que eu peço neste domingo que a gente possa ainda, nesse restante de ano, ter a companhia de muitos idosos, que todos tenham saúde, que hoje tenham um domingo de paz na sua casa, que hoje possam ter o que comer na sua casa, que é muito difícil, né? E principalmente, comer o alimento e alimente a sua alma, o seu amor, o seu coração. É o que desejo o vovô Agostinho. Né? Eu que jamais imaginei ser avô, sou avô de um neto muito lindo, que eu tenho orgulho, embora os meus filhos, meus netos, filhos do André, são meus netos também, mas eu tenho um amor muito especial por neto. Beijo no coração de todos vocês, que tenham paz, um domingo de muita felicidade. Um abraço a todos vocês. E até a próxima. Em nome do Senhor Jesus.